James Spence era sempre muito discreto. Ninguém, ele assegurou à jovem, jamais saberia que ela o visitara. Naturalmente, agora ele raramente conduzia os procedimentos. Deixava a maior parte do trabalho diário para seus filhos. Em todo caso, para essa dama tão especial, ele faria uma exceção. Ela estava com medo de ir a outra pessoa qualquer. Havia muitos charlatães naquele tempo. Spence já havia construído uma grande reputação em Londres, de extrair dentes, e estava orgulhoso de se considerar um dentista, embora a odontologia estivesse apenas começando a revelar-se uma profissão respeitável. Não havia, porém, ninguém melhor para ir quando o assunto era transplante de dentes. Os pacientes vinham facilmente, mas era preciso evitar a repulsa que muita gente sentia diante da ideia de comer com dentes dos mortos. Imagine você, dentes tirados de cadáveres eram muito mais baratos, e muitos dentistas fizeram excelentes negócios com dentes extraídos das bocas de soldados mortos em campos de batalha. Naquele dia, porém, Spence precisava de dentes das bocas de mulheres jovens. Bem cedo de manhã, ele havia mandado um servo procurar doadoras na vizinhança. Mulheres que estivessem dispostas a abrir mão de seus dentes. Elas seriam muito bem recompensadas. Bem, seria bastante para elas, esse tipo de despesa, porém, representava uma pequena parte da margem de lucro de Spence. Ao meio-dia, algumas jovens estavam formando fila no quintal do consultório de Spence. Ele planejava extrair alguns dentes, talvez 2 de cada uma delas, para ver quais teriam melhor aparência. Sua paciente chegou acompanhada de um amigo para apoiá-la. Spence a acomodou no consultório. Ela se sentou em uma das confortáveis cadeiras de couro de alto espaldar. À primeira vista era muito bonita, e ele pensou não teria nenhuma dificuldade de encontrar pretendentes. Mas quando ele olhou dentro de sua boca, logo percebeu que não havia por que estranhar que ela tivesse vindo pedir auxílio. Seus dentes estavam em um estado deplorável. O cheiro que a boca exalava era de podridão, com negros cacos emergindo das gengivas inflamadas em carne viva. Ela estava preocupada com a dor que iria sentir. Spence lhe assegurou de que quase não sentiria nada. Evitou dizer-lhe que dores mesmo sentiriam os doadores. Dentes corroídos era o preço que os ingleses abastados da Inglaterra georgiana pagavam por seu estilo de vida. Naquela época quase tudo parecia ter açúcar. Do chá durante o desjejum aos doces engolidos antes de dormir. Todo esse açúcar estava arruinando os sorrisos nacionais. Se essa jovem esperava encontrar um marido, algo teria que ser feito. Ela poderia ter dentes falsos, esculpidos especialmente para ela em marfim, mas eles raramente se ajustavam bem. Não, Spence pensou, ela havia tomado a melhor decisão ao procurá-lo. Por toda a Europa, os transplantes dentários já estavam sendo feitos há muitos anos. Os livros de cirurgia ofereciam detalhes de como realizar aquelas operações. Alguns sugeriam o uso de dentes de animais. Ambroise Paré foi um dos muitos cirurgiões que escreveram a respeito do tema, descrevendo o caso de uma senhora nobre que recebeu um transplante dentário de uma de suas damas de companhia. Por volta de 1780, os transplantes de dentes de doadores pobres para receptores ricos eram bastante comuns. Algumas vozes clamavam que aquilo era moralmente duvidoso, outros percebiam que os transplantes raramente eram bem-sucedidos, mas Spence não compartilhava nenhuma dessas visões. Ele começou a examinar as mulheres na fila da porta traseira. Dispensou algumas imediatamente, inclusive uma cuja face estava coberta de úlceras, e outra que parecia também necessitada de um transplante de dentes. Sobraram 3, que ele trouxe para dentro com o objetivo de fazer um exame mais acurado. Todas pareciam estar muito bem de saúde. Não tinham sinais de doenças venéreas ou tuberculose. Spence ainda não estava muito convencido de que as doenças poderiam passar dos doadores aos receptores. Mesmo assim, melhor escolher o lado mais seguro. Ele explicou às 3 mulheres o que aconteceria e quanto elas receberiam por suas contribuições. Seu empregado foi buscar o alicate. Spence fez com que a primeira doadora sentasse em um sofá na sala dos fundos e lhe perguntou novamente se aceitava mesmo que a extração fosse feita. Ela concordou nervosamente.
Spence pegou o boticão e o fechou sobre o canino esquerdo da moça. Com o joelho colocado contra o sofá para fazer as vezes de uma alavanca, ele puxou o dente com força, torcendo-o até que saísse. A mulher gritava enquanto o sangue jorrava de sua boca, escorrendo para o queixo. O ajudante deu a ela um lenço, para que pudesse tapar o buraco, e Spence saiu porta fora para fazer o transplante. Instruiu a paciente para abrir a boca e tentar não fazer nenhum som. Ela agarrou a mão do amigo e Spence segurou firme seu maxilar. Com o alicate, ele extraiu um dos dentes podres dela e com a lanceta fez uma fenda na gengiva. Pegou o novo dente, limpou todo o sangue anterior com um pano e o introduziu na cavidade. A paciente estava soluçando de dor, mas fez o melhor que pôde para manter a boca aberta. Seu amigo a consolou, dizendo que estava sendo muito corajosa. Spence terminou aquela fase enrolando um fio no dente implantado, amarrando ao seguinte. O primeiro transplante estava pronto, então Spence voltou às doadoras para obter mais dentes. Depois de 1 hora mais ou menos, as doadoras foram embora com algumas moedas e menos dentes. A paciente deveria cuidar do maxilar inchado. Apesar disso, estava muito satisfeita com o resultado. Uma olhada no espelho foi tudo do que precisou para estar convencida de que a dor valera a pena. Spence garantiu que o inchaço logo cederia e se congratulou por mais uma operação bem-sucedida. Dentro de poucos dias o inchaço realmente baixou, embora os novos dentes parecessem estar um pouco frouxos. Depois de uns 15 dias, ela começou a apresentar ulcerações ao redor da boca e apareceram bolhas purulentas em seu corpo. Um médico foi vê-la e quando um grande abscesso começou a devorar seu nariz, ficou óbvio para todos que ela estava com sífilis. O contágio só poderia ser resultado da implantação dentária. A doença deveria ter sido passada através do sangue do doador. Passados alguns meses, um lado inteiro de seu lindo rosto estava totalmente desfigurado. Não demorou muito para que a jovem e pobre mulher morresse. Tudo porque quisera ter lindos dentes brancos. Diziam que Spence havia infectado com sífilis ao todo 7 de suas ricas pacientes. Mas incidentes como aqueles não acabaram com os transplantes, nem tampouco o fato de que quase todos os dentes implantados acabavam sendo rejeitados. O que levou ao fim dessa prática antiga foi a invenção de uma alternativa, os falsos dentes de cerâmica. Contudo, a ideia de que algo vivo poderia ser transplantado de uma pessoa para outra parecia muito boa para ser descartada durante muito tempo. Embora as experiências de transplante de Spence frequentemente terminassem em desastre, sua reputação como dentista atraiu a atenção de um jovem cirurgião, John Hunter, um homem obcecado em compreender o que fazia alguma coisa viver, o princípio da vida. É difícil encontrar a melhor forma de descrever Hunter. Cirurgião de vanguarda, professor, naturalista, filósofo, ele era todas essas coisas. Suas observações e experiências científicas lançaram novas luzes sobre os processos biológicos. Ele ampliou o conhecimento do corpo humano, tanto do ponto de vista anatômico como fisiológico, e desenvolveu ousados medicamentos e técnicas cirúrgicas. Sua estreita colaboração com Spence não apenas resultou no primeiro estudo científico acurado sobre os dentes, mas também suscitou em Hunter mais ideias ambiciosas. Depois de testemunhar transplantes dentários, Hunter começou a testar outras experiências de transplante. Cortou a espora do pé de um frango, enxertando-a na cabeça da ave. Transplantou um dente humano na crista de um galo. Chegou a extrair os testículos de um frango, enxertando-os em uma galinha. Em alguns casos ele parecia ter sido muito bem sucedido, mas a maioria falhou. Pensou-se que os transplantes em animais tinham êxito apenas porque as aves eram geneticamente similares. Hunter demonstrou que o transplante era possível, apesar dos problemas e perdas, e deu os primeiros passos com suas tentativas para entender do que se tratava.
As futuras gerações de dentistas, cirurgiões e cientistas, incluindo Charles Darwin e Joseph Lister, teriam um imenso débito de gratidão para com Hunter. As pessoas visitavam o museu que ele fundou e se maravilhavam com suas descobertas científicas. Mas enquanto Hunter seria celebrado como um grande pioneiro, outros cirurgiões que avançavam além dos limites da ciência não teriam a mesma sorte.